Bom dia, amados, paz do Senhor, amém? É um motivo de alegria estarmos juntos novamente, né? Após alguns dias sem gravar, mas estamos juntos, né? Mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já, né? Eu quero agradecer as pessoas que oraram por mim, pela minha cirurgia. Eu passei por uma cirurgia na semana passada e foi uma bênção, graças a Deus. Mas não é por isso que eu vou parar de gravar os vídeos, né? Falar da palavra do Senhor. Estou bem, estou recuperando bem, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é um motivo de alegria estarmos juntos novamente. Amém, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No domingo, foi alguns dias atrás, eu pedi ao Senhor uma palavra, né? E o Senhor tocou no meu coração para trazer uma palavra hoje aos nossos corações, né? Porque eu também me alimento, né? Eu trago esse alimento da parte do Senhor, mas eu também sou alimentado por essa palavra, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, amado, está em Lucas, capítulo 17, versículo 32 e 33. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Glória a Deus. E o Senhor, né, me trouxe a lembrança sobre a mulher de Ló. Que eu falasse sobre a mulher de Ló, a atitude dela, né? Amados, é uma parte, né, que é uma palavra espiritual, da nossa vida espiritual com Deus. Vou narrar um pouco, né, a história, resumir, né, um pouco a história da mulher de Ló, para não se estender muito. Se muitos, né, muitos que conhecem a palavra, né, a história da mulher de Ló, né, que o Senhor mandou, né, 2 anjos lá em Sodoma, na casa de Ló, para salvar ele e sua família. Porque as orações, né, de clamor de Ló chegou até o Senhor. E aquela cidade, amados, estava vivendo uma vida de depravação e de muito pecado. Coisas terríveis aconteciam naquela cidade, né? E Ló era um homem rico, mas era um homem que falava com Deus, era um homem de Deus, e ele orava, né, e clamava por aquele povo, por a sua família, né, e chegou diante de Deus o clamor de Ló, e ali o Senhor decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Só que antes de destruir, o Senhor mandou que 2 anjos fossem na casa, fossem avisar Ló, né, para retirar Ló e sua família de lá, porque o Senhor ia destruir aquela cidade. Olha, amados, o cuidado do Senhor conosco, né? O Senhor retira a família de Ló daquele lugar para depois destruir. Olha que amor tão grande, né, o Senhor tem por nós. Em salvar Ló e sua família daquela destruição. Ali, amados, os anjos foram, né, se encontrar com Ló. E Ló estava sentado na chegada da cidade, e ele viu os anjos do Senhor chegando, e ele caiu, né? A história fala que ele caiu em terra, com o rosto em terra, e glorificando o nome do Senhor através da vida daqueles anjos. E ele convidou aqueles anjos para ir para sua casa, passar a noite lá, e depois no outro dia ir embora. E os anjos queriam passar a noite na praça. Ele falou: não, eu quero que vocês vão para minha casa. E assim foi, aconteceu. Ló levou os anjos do Senhor para sua casa e ofereceu um banquete para eles, e eles passaram a noite ali. Só que antes do amanhecer, os homens daquela cidade, diz que dos mais velhos aos mais novos, foram na porta de Ló, chamaram ele e falaram: quem são aqueles homens que entraram na sua casa? Coloque eles para fora, porque eles queriam cometer atos ilícitos com aqueles anjos, não sabendo eles que eram anjos. E ali, amados,
Ló ofereceu até suas filhas, as suas 2 filhas virgens para eles, porque ele sabia que eram anjos do Senhor. E ali eles falaram: não, nós queremos aqueles 2 homens que entrou na sua casa. E ali eles começaram a apertar Ló e já partiu para cima de Ló. E ali os anjos passou, né, o Ló para dentro de casa. E eles feriram aqueles homens todos que estavam ali com cegueira. E é tanto que todos ficaram cegos. E ali eles não enxergaram a porta, eles ficaram procurando a porta. E ali os anjos falaram: nós viemos aqui da parte do Senhor, porque o Senhor quer que você e toda a família saia da cidade de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor vai destruir a cidade e tudo que há nela. E aí ele falou: pega toda a sua família, porque nós vamos sair daqui agora. E ali, né, tinham as suas filhas, né, já estavam com casamentos marcados, né, estavam noivas, e ali ele chamou seus futuros genros, reuniu toda a família. Só que os outros acharam graça de Ló, acharam que Ló estava brincando e não acreditaram em Ló. E ali eles pegaram pelas mãos Ló e sua família, sua esposa e suas 2 filhas, e tiraram da cidade. E disseram assim, da parte do Senhor, que não olhassem para trás, por causa da destruição que o Senhor iria fazer naquela cidade, que não olhassem para trás. E eles saindo da cidade, a mulher de Ló olhou para trás. E ela instantaneamente virou uma estátua de sal. Amados, o Senhor quer falar conosco sobre a mulher de Ló hoje. Aqui fala, né, amados, que Jesus estava falando para os fariseus. Eles estavam perguntando a Jesus sobre como seria a volta de Jesus, né? A vinda do reino de Deus. E Jesus explicava para os fariseus sobre a volta de Jesus. E ele falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló, no versículo 32 e no 33. Diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder de fato a salvará. Amados, isso quer dizer o quê? Através da história dessa mulher de Ló, nós temos muitos ensinamentos. Primeiro, a desobediência dela. Ela desobedeceu uma ordem do Senhor, que não olhassem para trás, né? Que não olhassem para trás. E aqui o Senhor nos fala sobre isso, sobre a nossa desobediência, trazendo nos dias de hoje o que o Senhor quer falar conosco. O nosso entendimento para hoje, amados, que nós não podemos olhar para trás. Se nós começamos uma vida espiritual com Deus, uma vida transformada, deixando as coisas velhas para trás, né? E eis que tudo se faz novo na presença do Senhor. Então nós temos que deixar o velho homem para trás, as velhas práticas e os velhos costumes, né? As coisas que nós praticávamos, não praticamos mais. Por quê? Porque hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, né? Nós somos uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo. Então nós passamos por uma vida transformada. Nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. E as coisas velhas, as velhas práticas que nós praticávamos antes, nós não praticamos mais. Só que isso aqui mostra sobre a mulher de Ló, mostra a desobediência dela, né? E também ela estava com saudade daquilo que ela estava deixando para trás. Creio eu, né, que ela não estava com o coração aberto para seguir uma nova vida com Deus. Porque ali ele teve que deixar toda a sua história para trás. Tudo, casa, tudo, todos os bens, deixaram tudo para trás. E não era nem para olhar para trás. E ali mostra também o apego dela pelas coisas materiais, né? Que ela estava deixando, que ele estava deixando para trás. Os seus passados, as suas vidas, suas casas, os seus bens para trás.
E também mostra que ela tinha uma paixão por aquela cidade, né, das práticas do pecado, né? Então, amados, o que o Senhor fala conosco nesta manhã, através dessa história da mulher de Ló, sobre nós? Que nós não devemos olhar para trás. Quando nós estamos começando, caminhando com uma vida nova diante do Senhor, nós largamos as velhas práticas para trás. Nós não devemos olhar para trás. Porque se nós, aqui fala que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Se nós quisermos preservar a nossa vida com Deus, nós vamos perder a nossa vida. A nossa vida que diz assim, é o velho homem, as práticas do pecado. Se nós largar o velho homem para trás, nós estamos ganhando a nossa vida com Deus. Nós estamos ganhando, né, a salvação em Cristo, uma nova vida com Deus, né, uma esperança de uma vida nova, de uma vida transformada, restaurada, né? Uma vida de cura, de libertação, de maravilha do poder de Deus. Mas se nós, aqui fala aqui, e quem a perder, de fato a salvará. Então, se nós não largar as velhas práticas, nós vamos perder a nossa salvação. Porque a nossa carne, amados, ela só pende para o pecado, porque nós nascemos da carne do pecado. E a nossa carne, infelizmente, nos leva a pecar contra Deus. Se nós olhar a vontade da nossa carne, nos leva a afastar de Deus. A nossa carne, porque ela é a carne do pecado. Todos nós já nascemos com essa carne do pecado, com a inclinação para o pecado e para o mal, né? E ali, se nós querer salvar esse velho homem, não querer largar as velhas práticas, nós vamos perder a nossa vida com Deus, a nossa salvação. A nova vida com Deus nós vamos perder, né? E se nós perder a nossa vida, de fato nós estamos salvando a nossa vida, nós vamos sermos salvos. Se nós perder as práticas, né, do pecado, as velhas práticas, né, se nós largar tudo aquilo que nós praticávamos antes, nós vamos estar ganhando uma nova vida com Deus. Então, amados, não dá para as duas coisas caminhar junto, fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Senhor. Nós temos que escolher, né? É uma escolha que nós fazemos todos os dias. Ou fazer a minha vontade carnal, né? Que a nossa vontade nos distancia dos caminhos do Senhor, ou andar de acordo com a palavra do Senhor, em obediência e seguindo para frente, olhando para Jesus, que é o nosso Deus, né? É o nosso foco, agora é Jesus. E as obras de Jesus, as coisas lá do alto, né? Que nós não devemos olhar para baixo, olhar para trás, mas que nós devemos olhar para Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ali nós passamos a ser guiados por Ele, não por nossas vontades carnais, mas pela vontade do Senhor. Hoje não somos nós que estamos no comando da nossa vida, mas é o nosso Deus. Nós entregamos nossa vida diante do Senhor. E hoje nós não andamos conforme a nossa vontade, mas sim fazendo a vontade do Senhor. Então, amados, se nós estamos caminhando uma vida com Deus em obediência, nós não podemos olhar para trás. As paixões carnais, as velhas práticas já ficaram para trás e tudo se faz novo. Às vezes você quer recuperar, né? Olha, uma amizade que ficou lá, só que aquela amizade vai te afastar de Deus. Algo que você fazia, né, da sua vontade carnal, né, você já não faz mais. E às vezes, amados, quando a pessoa não está com os olhos em Cristo, ela começa
a se desviar da vontade do Senhor e começa a olhar para trás. E automaticamente nós ficamos igual aquela mulher de Ló. Nós viramos uma estátua, nós paramos a nossa caminhada com Cristo. E ali, quando nós olhamos para aquela paixão do passado, né, as coisas velhas lá de trás, e às vezes a gente quer voltar para trás, ali nós paramos para o agir do Senhor, para o agir do Espírito Santo. E ali nós paramos. Automaticamente, amados, nós paramos como aquela mulher de Ló, virou uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, porque ela desobedeceu a ordem do Senhor. Então, amados, quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, jamais nós podemos ter, né? Às vezes vem pensamentos na gente, nossa, aquele tempo, né, que eu fazia isso e aquilo outro. Nossa, aí aquela saudade dos velhos hábitos. Só que é uma vida que não agrada ao Senhor e não combina com as coisas do Senhor. Então ali, se nós olharmos para trás, nós já estamos em desobediência com a vontade do Senhor. E ali automaticamente nós paramos na nossa vida espiritual e viramos uma estátua de sal. Nós paramos de caminhar, paramos de evoluir, paramos de ter uma vida nova com Deus. Então, amados, isso significa o quê? Aonde está o seu coração, né? Ali está a sua alma. Se nós ficarmos com o nosso coração presos nas coisas materiais, em foco em outras coisas, nós não crescemos na nossa vida espiritual. Se nós não largarmos as velhas práticas do pecado, nós não vamos ter a nossa salvação em Cristo. Então, dois caminhos não dá certo diante do nosso Deus. Nós temos que mudar o foco. Agora o nosso foco é Jesus. É a nossa salvação com Cristo. E todos os dias está diante de nós os dois caminhos. E nós escolhemos o caminho mais difícil, que é o caminho de Jesus. Não é fácil, amados, porque ali nós não estamos no controle mais da nossa vida. Agora nós já entregamos o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor e somos guiados pelo Espírito Santo. Porque no momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador e Senhor da nossa vida, ali nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E ali nós vamos largando as velhas práticas e vamos para uma vida nova com Deus, uma vida de restauração, uma vida de salvação, uma vida de libertação, uma nova caminhada com Cristo, em obediência à palavra do Senhor. E uma coisa não dá certo com a outra. Então nós temos que, a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos tentar voltar, porque ali nós estaremos entrando na desobediência do Senhor. E ali o Senhor não tem prazer nessa velha vida que o Senhor nos tirou. Ali automaticamente nós não temos mais vida com Deus. E ali estamos em desobediência. Então o Senhor manda um alerta para nós hoje sobre a mulher de Ló. Quem quiser, né, acompanhar, está em Gênesis 19. Está em Gênesis 19. Depois, quem quiser pode estar lendo, buscando, né, essa palavra lá sobre a história da mulher de Ló, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor destruiu aquela cidade por causa do muito pecado. E Deus ficou triste com aquele povo. E o Senhor desceu, fala aqui na Bíblia que desceu bolas de fogo do céu e queimou toda a cidade e tudo que nascia daquela terra. O Senhor destruiu tudo por causa dos muitos pecados daquele povo. Então o Senhor odeia o pecado, amados. E nossa vida espiritual não combina com o pecado. Nós temos que largar o pecado. Se há alguma coisa aqui agarrada em nós, nós temos que largar. Nós temos que entregar. Porque não dá para nós caminhar, avançar na caminhada com Cristo sem nós largarmos o pecado.
Nós temos que largar as velhas práticas do pecado, largar a imundície do pecado, da maldade, de tudo que nós já praticamos, e ali passamos a ser guiados pelo Espírito Santo com uma vida nova diante do nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, amados. Fica com Deus, tenha um dia maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.